Segundo a palavra do Senhor, o homem mais sábio veio a construir. E eu quero ler aqui com os irmãos, aleluia, alguns versículos. 1 Reis, capítulo 6, o verso 11, diz assim a palavra do Senhor: Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a teu pai Davi, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão a casa e aperfeiçoou. A palavra a qual eu estava lendo, aleluia, a Bíblia diz que Salomão, aleluia, aqui é a primeira vez que Salomão vai edificar o templo do Senhor. Mais à frente, Salomão volta a reedificar o templo, aleluia, o templo do Senhor. Mas aqui, aleluia, a palavra do Senhor diz que Salomão usou, aleluia, de tudo aquilo que era de bom grado na terra. Se você tiver um tempo, leia esta palavra, você vai ver que Salomão usou madeira de cedro, uma madeira que era muito de valor na época, pedras preciosas para edificar o templo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Salomão colocou sobre o templo, aleluia, tudo aquilo que ele podia de investir de melhor. E após ele colocar pérolas, pedras preciosas, madeiras da lei, madeiras de renome, madeiras de grande valor, a palavra do Senhor vai dizer no texto que Salomão depois revestiu toda a casa por dentro e por fora de ouro, aleluia, refinado, ouro que de grande valor tinha. Porém a palavra do Senhor diz que aqui no verso 11, o Senhor ele aparece para Salomão, aleluia, trazendo a memória de seu pai Davi, dizendo, aleluia, quanto a esta casa que edificares, se guardares os meus mandamentos e andares nos meus estatutos, serei contigo como fui com teu pai Davi. Aleluia. Salomão tinha colocado, aleluia, tudo de valor, aleluia, no templo para a adoração a Deus. Mas o que Deus requeria de Salomão, aleluia, era a obediência, era a ordem, era que Salomão andasse segundo o propósito de Deus, para que fosse bem-aventurado. E ele diz mais para Salomão, aleluia, não desampararei, aleluia, o povo de Israel. O Senhor por diversas vezes ele falou, aleluia, para o seu povo, que se nós andássemos, aleluia, sendo guiado por ele, aleluia, passaríamos por adversidade e o que fosse, mas ele estaria presente em todas as horas. Jesus, o amigo fiel de todas as horas, se nós obedecermos, aleluia, a ele. Tem um louvor que diz, aleluia, se atentamente ouvirdes a minha voz e obedecer, aleluia, serás próspero, serás bem-aventurado. Até no deserto o Senhor fará jorrar fonte para jorrar água e saciar a nossa sede. Então que nós possamos preparar o altar, o templo, a nossa vida, mas que possamos andar na obediência, temente, aleluia, sempre a Deus, que é o nosso, aleluia, sustento, refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Ele tem o braço forte, aleluia. Todo aquele que está nele, porventura, pode até desvalecer, todo aquele que está nele pode até tropeçar,
mas Ele vai colocar de pé novamente, porque Ele nunca perdeu e nunca perderá uma batalha. Amém? E as palmas louvam o nome do Senhor. Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar neste momento orando para que o Espírito Santo possa nos conduzir nesse momento da palavra, para que Ele dê entendimento aos nossos corações, que Ele também tome conta da minha vida, para que a palavra do Senhor possa ser disposta, que hoje à noite nós possamos sair daqui cheios de Deus. Em nome de Deus, vamos orar. Senhor Santo Deus, eterno Pai, estamos aqui, ó Pai, Senhor, com os corações abertos para ouvir a Sua palavra, ó Pai. Que o Senhor possa falar através da minha vida, ó Pai, Senhor, aquilo que o Senhor tem para esta casa, para esta igreja, ó Pai. O Espírito Santo tome conta dos nossos lábios, do nosso coração, ó Pai, para que nós possamos ouvir, ó Pai, Senhor, sair cheios, revestidos e renovados pela Sua palavra, pela Sua presença e pelo Seu poder, ó Pai. Toma conta essa noite, fica conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluias. Estarei com os irmãos passagem de Mateus. Tomar um tempo para a leitura, ler o capítulo 1 inteiro, vai do 1 ao 24. Vou estar lendo para a igreja em nome de Jesus. A palavra de Deus de título: A genealogia de Jesus, o Messias. Está escrito assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zerobabel, Zerobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, e é chamado o Cristo. Assim, ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até o Cristo. 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unisse, ela ficou grávida por meio do Espírito Santo. Porque José, o seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desonra pública. Decidiu anular secretamente o casamento. Mas enquanto pensava nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dele dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir-se o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida, dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel.
que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. Contudo, não teve relações sexuais com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Aleluia. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, essa passagem escrita por Mateus, ela tem como propósito de mostrar aos judeus que Jesus, ele é o Messias que havia de vir. E como toda genealogia na Bíblia, era dada a importância aos que vinham antes, os descendentes, aos que vinham depois, os descendentes, e depois vinham os ancestrais. Porém, Mateus é diferente. Aqui os ancestrais todos ficam em segundo plano comparado a Jesus. Porque Jesus, ele é o centro da promessa. Todos os patriarcas importantes para o judaísmo terminam em Jesus, o mais importante de todos, o Filho de Deus. Então essa genealogia também ela se divide em 14 gerações, cada uma, e define uma época, começo e fim de um ciclo. E o capítulo ele vai terminar dizendo Jesus dando início ao novo tempo em que vivemos até o fim, a consumação de todas as coisas. Então Jesus, ele é o Messias prometido. Os judeus, eles esperavam a vinda do Messias, que segundo as Escrituras, viria da linhagem de Davi. E Mateus ele vai além, mostrando que Jesus ele vem da descendência de Abraão, o principal do judaísmo. Mostrando que Jesus ele faz parte da história do povo de Deus. E também na genealogia existem mulheres, o que não é comum. Mas aqui Mateus coloca mulheres para mostrar a humanidade de Jesus. Ele viria de uma mulher, e também essas mulheres geraram homens importantes na história. E Jesus, ele é o mais importante da história. Então Jesus, ele veio como homem, ele sofreria como nós. Os judeus esperavam como um guerreiro, lutando contra os impérios. Ele veio como mais humilde, para nos salvar e resgatar os nossos pecados, se entregando como sacrifício vivo, para que hoje nós possamos ter vida. É uma passagem que ilustra isso de Abraão até Jesus salvando a todos. Está em Lucas 10, versículo 9 e 10. É a passagem de Zaqueu. E o 9 e 10 está escrito assim: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Então a importância de Jesus com Abraão e como Jesus, ele veio a salvar a todos nós. Então nasce, aqui no verso 18, nasce o Salvador. Jesus, ele é anunciado, o anjo anuncia Jesus para José. José, homem justo e íntegro, descobre que Maria está grávida. Aborrecido, decide acabar com o casamento sem expô-la. Mas o anjo aparece em sonho e pede para ele dar-lhe o nome e assumir a paternidade de Jesus. O nome, na cultura judaica, designa o chamado pelo qual serviria Jesus. Jesus quer dizer salvação. O anjo pede, José deu o nome, para inseri-o na sua descendência, para cumprir sua missão de Salvador. Isso acontece para que também se cumpra a profecia de Isaías 7,14. E o chamarão Emanuel. As pessoas o verão e o chamarão de Emanuel. É o nome que as pessoas chamariam, que quer dizer Deus conosco. E ao olhar para Jesus, todos verão que Ele é Deus e Ele está entre nós. Através do seu Filho, gerado por Maria,
pelo Espírito Santo. Meu Deus, aleluia. Então nós vemos aqui que tudo aponta para Jesus como Salvador da nossa alma, da nossa vida. E não existe outro além dele. Como está escrito na passagem em Atos, não há salvação em nenhum outro. Não há outro debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devemos ser salvos. E João Batista também dizia, ele vê Jesus e diz, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele nasceu para nos salvar. E através de Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não tem como ter salvação senão por Ele, Jesus. Ele veio com a missão de nos salvar, trazendo um novo tempo para aqueles que estavam perdidos, sem salvação. Jesus, quando Ele nasce, Ele já inaugura um novo tempo. E nós entendemos que tudo é um processo, do começo ao fim. E na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, de Abraão, o pai da fé, que aceita a promessa de Deus de ser pai de uma grande nação. Davi, homem segundo o coração de Deus, ungido para governar Israel e torná-la uma grande nação. Depois, o povo se afasta de Deus, perdendo a sua fé, servindo a outros deuses, e eles vão para o exílio. E depois temos a misericórdia de Deus para trazê-los de volta do exílio, para o qual foram levados. E por último, a vinda do Filho do Homem, Jesus, filho de Davi. As multidões já o reconheciam, pois era o início da nova era, assim na terra como no céu. Cura, milagre, rejeitados, trazidos de volta à sociedade. Aquilo que nos separava de Deus, agora trazido de volta à comunhão. Jesus, ele veio salvar o que estava perdido. Jesus, ele quer trazer-nos para a história, mas ele precisa que nós o reconheçamos como o Messias prometido. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque somos pobres pecadores. E Jesus, ele é aquele que veio para morrer por nós em uma cruz. Desde o início, desde Gênesis, quando Adão, ele pecou e trouxe o pecado para a humanidade. Então aqui Mateus nos traz a genealogia de Jesus, chamado o Cristo. Cristo quer dizer ungido. Ele é o Messias prometido desde o início da linhagem de Abraão e Davi. Não há dúvida que ele é o Messias inaugurando um tempo de cura e milagre. Nós estamos vivendo esse tempo de Cristo, mesmo que a gente não consiga ver a glória de Deus. Mas basta voltarmos a Deus verdadeiramente e buscar a sua presença para vivermos prodígios e maravilhas. Aproximarmos de Deus, crer que Ele está escrevendo o último ato dessa história. Ele veio nos buscar para salvar-nos. Temos que nos arrepender e buscarmos o perdão de Deus. Jesus, ele mudou o rumo da história. Existiu antes e o depois de Cristo. Nós não tivemos o privilégio de vê-lo fisicamente,
mas Ele vive entre nós, pois Ele é Espírito e verdade. Devemos entender que agora é a última geração. Ele voltará para a consumação do século. Toda a história tem seu fim. E nós esperamos a volta de Cristo. E ainda há tempo de arrepender-se e voltarmos nossos olhos para Jesus, para chegarmos ao fim dessa história salvos pela sua graça. A graça que nos salvou do nosso pecado. A graça pela qual vivemos hoje, não vivemos pela lei, mas vivemos pela graça de Jesus. Nós também não devemos confundir graça com libertinagem, de que tudo é certo, tudo é liberado, porque somos pela graça e não pela lei. Vivemos pela graça, mas sempre voltamos à lei por gratidão a Deus. A lei é aquilo que agrada o coração de Deus. Somos salvos pela graça, mas sim, devemos andar na lei de Deus, que são os seus mandamentos. E mesmo sendo Deus, Ele destituiu-se da sua glória. Ele se fez homem para viver como nós. Ele sofreu como nós, sentiu o que sentimos. Então Ele nos conhece bem. Ele sabe tudo o que passamos. Ele conhece o nosso coração, porque Ele viveu como homem, mesmo sendo Deus. Sofreu por nossos pecados naquela cruz. Foi castigado, humilhado. Todos humilharam e cuspiram em sua face. Zombaram dele. Zombaram que Ele é o Jesus, o Messias prometido. Mas Ele tudo suportou. Ele não falou nenhuma palavra. E Ele vai voltar para nos buscar. Porque desde o início do mundo, desde Adão e Eva, quando pecou, Deus, Ele tinha um plano de salvação. E a história, por mais tempo que passe, o judaísmo conta 6.000 anos. 6.000 anos atrás. Mas para Deus não se conta o tempo como nós contamos o tempo. Jesus, Ele voltará para buscar a sua igreja. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, ninguém sabe quando. Mas nós sabemos de uma coisa: que devemos vigiar, devemos orar, devemos buscar. Não devemos adormecer nesses últimos tempos, com a parábola da Virgem, que adormeceu e acabou o azeite, e ela ficou, e ela não entrou no reino de Deus. Então que nós possamos ser vigilantes, que Jesus pode voltar a qualquer momento. E como Ele vai nos encontrar? É a maneira que nós subiremos ao céu. E essa é a palavra do Senhor hoje à noite. Grato e feliz pela misericórdia de Deus, pela oportunidade de expressar a palavra de Deus junto aos irmãos, junto a esta casa, que me deu a oportunidade de estar aqui. Grato a Deus, ter me dado saúde, ter me dado força, sabedoria e conhecimento. E também aos irmãos que estão aqui, porque a palavra de Deus, quando ela vem a nós, ela é como um tesouro. Nós devemos sair e multiplicar. A palavra de Deus é a semente lançada. Nós devemos lançar essa semente para que ela cresça e dê frutos. Que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos estar orando. Alguém com uma oportunidade, algum recado? Nós estamos encerrando esse culto. Em nome de Jesus. Nós temos a caixinha de oferta. Nós não passamos oferta, mas tem a caixa de oferta e a caixa com pedidos de oração. Quem quiser colaborar junto com a igreja para nós estar fazendo as melhorias do teto, pagando as contas, em nome de Jesus, que Deus abençoe cada um. Vamos orar para a gente estar encerrando esse culto, em nome de Jesus. Aleluia, santo é o Senhor.
Senhor Deus, Pai amado, te agradecemos, ó Pai, Senhor, por esse culto debaixo da sua graça e da sua misericórdia, Jesus. Toda a palavra, ó Pai, Senhor, tudo aquilo que foi dito não é para engrandecer ao homem, mas eu sei que é pelo seu nome ser grande, ó Pai, porque o Senhor tem um plano de salvação. E Jesus, Ele veio para resgatar aquele que estava perdido. Então nós, ó Pai, Senhor, continuaremos, ó Pai, orando, buscando, falando do seu amor, ó Pai, para que as pessoas possam conhecer e ser salvas. Estamos aqui reunidos essa noite, mas muitos ainda estão perdidos porque não conhecem o Jesus verdadeiro, aquele que transforma a vida e muda o coração, muda o pensamento, muda a direção. Mas nós te agradecemos e pedimos forças, ó Pai, para a gente continuar professando o Evangelho da sua palavra, sempre com a presença do Espírito nos guiando, pela verdade da palavra, pela luz da palavra, que é a lâmpada para os nossos pés. Te agradeço por cada irmão que está aqui essa noite. O Senhor abençoe cada vida, cada coração, ó Pai. Que o Senhor o proteja, guarde do homem violento, que o Senhor guarde o caminho de cada um de volta para casa, ó Pai. Que nós possamos dormir, acordarmos e continuarmos a nossa vida, mas vigilantes, olhando para o céu, olhando para Jesus, que um dia voltará a buscar a sua igreja. E assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Como de costume, que o grande amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja em cada coração, desde agora, para todo sempre. E a igreja diz: amém. As palmas louvam, Senhor.